Em se tratando do espectro que diz respeito a dispor, a minorar a dor que campeia por toda parte, nós nos perceberemos sem ensejo para reclamar sós. E, de fato, vivemos um momento do orbe em que toda forma de reclamação e de lamúria é perda de tempo. Isso já seria dessa forma mesmo, porque o tempo que eu uso para lamentar alguma situação que viva é um tempo que eu estou deixando de fazer algo útil e que sempre é requerido analisar aquilo que escolho fazer como se fosse o momento que eu fosse embora daqui e levada para ser enterrada num caixão. Se tal atitude eu não teria nesse momento, é uma atitude que eu não deveria ter em outros momentos. Salvaguardo aquela situação que eu pediria para interromper o meu funeral, para que eu resolvesse aquilo e depois continuava o meu enterro. Que aí são questões sine qua non em que eu preciso fazer aquela resolução antes de uma ida definitiva. Em sendo assim, se nós nos pegarmos com vibrações de queixa, isso só vai servir para eu deixar de olhar para coisas que poderiam ser feitas, sob todos os aspectos que pudermos imaginar, da variedade de aplicações que existem para o trabalho no bem. Daqui a um tempo, a partir do período de franca transição que nós estamos, da mesma forma que duas pessoas podem fazer uma live, uma em Rondônia e outra em Porto Alegre, e aparecer para o mundo todo, uma ao lado da outra naquela live, mas um na verdade está em Rondônia e outro em Porto Alegre, da mesma forma, daqui a um tempo vai ser possível eu fazer uma live com alguém que está numa outra galáxia, com transmissão para o universo dessa live, para aqueles que desejarem assistir, conforme fazemos hoje, com o vídeo que colocamos ali para assistir, ou quando é uma live entramos no tempo real. E na verdade, os dois que aparecem ali, naquele momento, em que está acontecendo a preleção, eu estou aqui na galáxia Via Láctea e o outro que participa comigo está numa outra galáxia, que já tem aí um cômputo de em torno de trilhões de galáxias, que na verdade são números a perder de vista, e que nós estamos falando enquanto aquilo que alcançamos mesmo. E em sendo assim, as oportunidades de serviço, elas são infindáveis, tanto quando nós falamos para aquele que está encarnado, quanto para aquele que está desencarnado e que deseja ser útil. E naturalmente que cada qual só poderá ofertar o seu melhor naquilo que seja o seu melhor mesmo, que vai diferenciar de um para outro. Visto que dons são diferentes,
aquilo que é conferido a cada qual difere, mas Jesus é tão misericordioso que nos dá uma variedade de possibilidades para que nos coloque naquilo em que poderemos dar o nosso melhor, de acordo com a minha aptidão, com a minha digital moral. E essa questão da pedido para que Jesus nos coloque aonde possamos ser úteis, isso vai dizer de acatar o que ele deseja que eu faça e não aquilo que eu gostaria. Conforme ele houvera dito para Pedro que iria levar Pedro para locais onde ele não queria ir, mostrando que o caminho com ele não é aquele que eu traçaria, mas aquele que ele me coloca. Santa Teresa, ela tinha contado uma experiência onde havia caído num rio que estava numa convulsão importante, e até pelo vento que acontecia ali, o movimento de vai e vem, e ela pede a Jesus socorro que a salvasse. E aí acontece um vento muito forte, ela vai batendo o braço em pedras, o corpo, porque ela consegue movimentar os membros usando aquele vento que a levou para o lado para sair daquela comoção aquática, e chega do outro lado. E aí ela agradece a Jesus, mas questiona ele aquela situação que ela houvera vivido, porque naturalmente que ela ficou machucada, e ele diz que era para ela perceber o quanto a providência era misericordiosa na vida daqueles que o seguem. E Jesus naturalmente estava se referindo à questão do vento, que permitiu que ela, mesmo se machucando bastante, chegasse do outro lado. E Jesus então diz que é assim que ele trata e auxilia os seus amigos. E ela diz: imagina o que acontece com os inimigos, no sentido de perceber que muitas vezes as intervenções que Jesus vai fazer na nossa trajetória, elas vão ser salutares, mas exigentes, porque ele é o guia. Nós somos os que estamos indo após ele, e se considerarmos ali alguém que estivesse naquela água, que não que Jesus fosse inimigo desse alguém, porque do Cristo promana o amor puro, mas alguém nessa água que não tivesse uma identificação com Jesus e não se propusesse a segui-lo, pode ser que a conexão com Cristo não acontecesse, até para, em meio àquela convulsão emotiva de estar naquela água sendo levado, orar a Jesus e pedir ajuda. Em sendo assim, poderia ter havido um levamento pela água desse indivíduo que viesse a desencarnar,
e talvez não machucasse tanto, mas desencarnaria. Enquanto que na intervenção de Jesus, naquela que estava ali naquela água, não desencarnou, machucou, porque precisou usar a própria força e os movimentos dos membros para sair da água pela ajuda que o vento deu. Teve essa possibilidade, essa fresta, e ela usou, mas saiu estrupiado da água, mas continuou a trajetória encarnada. E daí mostra que o caminho com Jesus, ele é aquele que nós precisamos aproveitar as ensanches que ele nos dá. E por isso a urgência de sabermos onde ele deseja que nós floresçamos. E tem uma outra historieta que alguém estava no carro, passageiro, Jesus dirigindo, e aí passa por um local de lanchonete na estrada, e o que estava no passageiro diz: Jesus, vamos parar um pouquinho aqui, que ali naquela lanchonete tem um café feito na hora, sem açúcar, um pão de queijo quentinho. A gente para, toma um lanche, depois segue viagem. E Jesus responde: não. E a viagem segue, mesmo em meio às aferições e às agruras de todo tipo de dificuldade que enfrentamos para seguir no caminho que Jesus pede para nós. Mas em compensação, quando Jesus resolve parar em algum lugar para tomar um lanche, aquele no passageiro que tinha pedido para parar antes percebe que o local que pararam depois era muito melhor do que aonde ele queria, e agradece a Jesus. Isso mostra que a diferença entre seguir o interesse do Cristo e o meu tem uma distância muito grande. E a questão de ter o conhecimento per si não é garantia de viver. Paulo, ele tinha muito conhecimento, inclusive ele houvera nascido em Tarso, e havia uma promulgação que quem nascesse na cidade de Tarso era considerado cidadão romano, mesmo sem que tivesse nascido em Roma. E pelo fato dele ser da cidade de Tarso, ele tinha cidadania romana, e no sentido mesmo de ser considerado cidadão ali, daquele prédio, e foi um dos cotados na época para seguir Gamaliel, no sentido de, inclusive, poder vir a ser o substituto dele, que era neto de um líder que de fato trouxe a vivência do amor, mas como outros não acataram, desejoso de deixar aquelas ideias de paz, de amor, de fraternidade, passou para o seu neto, então Gamaliel, dar a continuidade. E Gamaliel, então, ele ali, no local onde ele atuava, o Sinédrio, que tinha as cadeiras, verdadeiras cátedras, e que tomou liderança, tinha o discípulo Saulo de Tarso, que na época ainda não era
cristão e que era mais ou menos do mesmo período que Jesus. Ele era poucos anos mais novo que Jesus, mas não conheceu Jesus pessoalmente enquanto Jesus esteve encarnado. E ao acontecer a questão do afastamento de Gamaliel pela idade, que inclusive tinha a intenção de sair para uma mudança de vida radical, porque ele já estava como seguidor de Jesus, tiveram em Paulo esse que tomaria o lugar de Gamaliel pelo conhecimento e pela inteligência de Paulo, na época Saulo, mas que não garantiu a ele a vivência da caridade. Daí, Saulo usava o conhecimento que ele tinha, a facilidade de raciocínio, de preleção, para perseguir, e é aquela questão da ideia, né? Que nós corremos o risco de matar de diversa forma alguém por causa de uma ideia, é quando eu me importo com uma ideia e obsedo ela, monoideizo essa ideia, e eu posso entrar numa condição que eu perco o controle sobre o que essa cascata faz em mim. E mostra como que o conhecimento é perigoso se eu não estiver disposta a usar isso para o bem. Porque acaba que o que eu suponho conhecer se torna uma arma letal na minha mão, em que eu passo por cima de pessoas, destruo a vida de pessoas, e muitas vezes sem perceber. E é muito distinto, gente, é muito diferente você ter um interesse no amor e você ter um interesse inferior. O móvel por trás daquilo que você faz muda completamente a forma como você faz, o que você pensa, o que você escolhe e como você lida com você mesmo. Porque quando existe um desinteresse, uma despretensão, acaba que eu consigo ter uma maleabilidade comigo, em torno, e isso me protege, me previne da intransigência, de ser invasiva, impostora, porque eu acabo conseguindo recuar e perceber os caminhos que realmente vão me ajudar a fazer aquilo que é a proposta. Que se eu coloco a minha inteligência na frente, a minha visibilidade, o meu ego, eu acabo que uso as armas que for para conseguir isso. E aí eu vou causando estrago em mim, em torno de mim, sem perceber. Porque quando eu sou intransigente, inflexível com uma falha que eu acho que o outro tem, acaba que essa intransigência é primeiro comigo. E aí se eu não consigo me perdoar, eu não perdoo o outro. Se eu não consigo me acolher e ser flexível comigo, eu não acolho e não sou flexível com o outro. E isso acaba nos quebrando, nos deficientando, porque a gente perde órgão na ação que precisaríamos encetar. Aí enregela, não conseguimos o movimento que precisamos e acabamos ferindo as pessoas e levando caos por onde nós passamos. Por isso que, inclusive, a questão de buscar esse móvel da doação
ela me leva a repetir quantas vezes for necessário naquilo que faço, porque o amor para auxiliar, ele repete com alegria. E se inclusive fôssemos a questão de internalizadores das mensagens de Jesus, não precisaria nem dos livros. Os livros existem e nós os compulsamos porque temos uma dificuldade enorme de internalizar o testemunho, o que vem do Jesus vivo, redivivo entre nós, que continua conosco. E o nosso caminho, ele realmente precisa estar em torno do Cristo. E tendo ele como guia. Não no sentido de sentarmos diante de Jesus e ficar parado, mas como pessoas que ele manda para o trabalho, não porque ele precise do meu trabalho. Jesus não precisa do meu serviço. Mas como ele sabe que eu preciso do serviço para melhorar, ele me confia aquele quinhão de responsabilidade de trabalho. E espera que eu seja fiel. Isso passa pela despretensão, pela humildade, até para que eu possa continuar recebendo as orientações dele. Porque se me vejo detentora da verdade e já tendo concluído aquilo que preciso conhecer, eu me fecho para aquilo que Jesus me mostra. E nós estamos em aprendizado. De tudo que eu possa conhecer ou achar que conheço, na verdade eu não sei nada. Se tirar de mim o testemunho do Cristo, porque é dele que promana as lições e que vão sendo reveladas a nós na pauta da nossa persistência. E aqui, pessoal, entra uma questão de pedir para Jesus para que sejamos parte da solução, nunca do problema. E aonde quer que Jesus nos leve, é onde precisamos estar e seremos cobrados pelas flores e frutos que produzirmos onde ele nos plantou. E, inclusive, quando consideramos a questão de tomarmos essa charrua sem olhar para trás e seguir, isso passa também pela quebra dos nossos melindres, assim, e caprichos. Que se eu sou melindrosa com algo de fora, é porque eu sou comigo. E muitas vezes o melindre, o excesso de capricho, essa questão mesmo desses dedos que nós temos para as questões, que só atravanca, isso passa por óbices que vão dificultar a minha marcha e para que eu faça o serviço que eu preciso fazer. Em sendo assim, se considerarmos a necessidade de ir para a gleba e continuar um movimento incansável, porque Jesus nos serve até hoje e continua nos servindo. Ele espera que eu faça esse caminho sem trégua, sem solução de continuidade. E nesse sentido,
ocorre que, se nós pegarmos um dicionário, o significado da palavra melindre vai dizer que é uma tendência que eu trago para me magoar com facilidade, mormente por questiúncula, sem importância, e uma suscetibilidade mesmo, um constrangimento que acaba me colocando ressentida. E no trabalho para Jesus, nós precisamos realmente desfazer os nós dos nossos melindres, porque senão eu vou me autoanalisar por esse filtro. Isso vai acabar fazendo um travamento. E aí coisas que poderiam ser feitas, porque a Glebe está diante de mim, eu acabo deixando o tempo passar e não faço. Por outro lado, nós também precisamos ter cautela com a questão das nossas maneiras de falar, aquilo que porventura percebamos que será necessário, visto que existe forma e forma de colocar uma determinada situação. Se para dizer uma dada questão será necessário eu elevar minha voz, ser impositiva, humilhar, mostra que eu estou perdendo vibração e a doçura, a maneira que aquilo poderia ser colocado. E nem toda verdade deve ser dita. Inclusive, há uma historieta que está no Agenda Cristã, Psicografia do Chico, que vai dizer que ninguém ensina ferindo, dilacerando. E se nós colocarmos a questão de falar uma revelação para alguém, precisamos selecionar se aquela verdade está no momento de ser dita para o outro, se o outro, ele está preparado para receber esse tipo de informação, e se é um momento de fazer isso. Por isso a questão da prudência e do discernimento. De forma que, muitas vezes, algo que eu gostaria de alertar alguém, o meu testemunho vai dizer per si acerca disso. E, caso não seja oportuno, mesmo falando, isso vai ser malbaratado e pisoteado. Então é como jogar a pérola ao porco. O que na verdade vai atrapalhar o esforço ínclito dos bons espíritos.
Em sendo assim, precisamos ter cautela para não entregar aquilo que é sagrado, divino aos cães, conforme Jesus vai dizer, e termos cuidado realmente para que não coloquemos a questão da revelação de algo que percebemos e que é valiosa, porque a verdade ela é como um diamante e que vai pedir uma seleção da forma como eu entrego, para quem eu entrego. Por isso que isso, de certa forma, vai dizer dos nossos talhamentos de discernimento, prudência e para que consigamos selecionar a melhor maneira de agir nos diversos encruzilhadas que nós somos chamados a estar. Tinha uma moça que ela está trabalhando como professora dos que estão presos e acaba que é uma escolieta que tem, onde os professores vão, e é em torno de uns 15 alunos que tem ali, que na verdade são presidiários e que vão ali na PAC para receber a aula, mas então tem a polícia, todo um regime ali massivo desses policiais junto a esse reduzido número de presos para irem ali estudar. E até pelo cuidado que tem que ter nessas manobras. E ela relatava de um preso que está lá estudando com ela, aluno dela, que há anos atrás houvera assassinado a mãe perto do filho pequeno, parece que ainda de colo, e um enteado, criança, assistindo. E como ela dá aula numa escola em tempo integral também, ela está dando aula tanto para esse enteado que assistiu padrasto assassinar a mãe dele, quanto para esse padrasto que está preso. Ela está dando aula para os dois. E ela externava a preocupação de não ser omissa. Para o que ela estava sendo chamada enquanto dando aula para os dois, em locais diferentes, mas em contato com esses dois espíritos. Então mostra que são encruzilhadas que nós vamos encontrar com elas o tempo todo. A pedir de nós discernimento da melhor maneira de agir quando podemos e devemos, e de não nos precipitarmos quando devemos, mas não podemos, ou quando podemos, mas não devemos. Mas ao mesmo tempo cuidar para que a omissão não aconteça. Porque se nós formos esperar o momento ideal, a forma ideal, as confirmações ideal para fazer o bem, vai ficar sem fazer, porque a hora vai passar. Então, são questões que são bem delicadas e que diz que Jesus pede de nós desenvolvamos esse discernimento e essa sabedoria, que é diferente de inteligência, porque inteligência é uma operação puramente da questão
da mente enquanto conquistas no conhecimento, no estudo, mas a verdadeira conhecimento é aquele moral que me faz desenvolver sabedoria, discernimento e, completando, é aquele moral vivido. Quando eu consigo colocar em prática a elevação que busco, e em sendo assim, Jesus vai me conferindo metais novos para conseguir discernir, visto que a todo momento nós seremos confrontados com situações que vão exigir de nós doses extras de discernimento, se não quisermos colher frutos amargos, vibrações amargurosas daquilo. Para que não aconteça de passando lá na frente, quando eu lembrar, eu me lamente, poxa, poderia ter feito diferente, vacilei. Ou não sejamos constrangidos a ter que recomeçar aquela situação por ter deixado inacabado, muito aquém do que deveríamos. Daí são riscos que nós corremos, inclusive o risco de vencer um elefante e hecatombar por uma formiga, que é outra questão bastante preocupante que existe, porque as grandes dificuldades a gente já está, de certa forma, vacinado. Você já tem aquela atenção extra para lidar. Mas, de repente, pequenas questiúnculas podem nos levar a uma queda importante, se a gente não estiver atento. Por esse motivo, vai dizer a mensagem nesse recorte específico que é nessa luta que nos renova, que nos burila, que devemos aceitar a vida tal qual ela acontece mesmo, mas acolhendo a vida. Porque se eu fico com preguiça da vida, se eu acho ela monótona, eu perco a instância de aproveitar bem. Eu preciso ter ânimo com a vida, querer viver ela, querer dar conta das provas que eu vivo, querer me sair bem. E muitas vezes assim, eu percebo que deu, mas é raspando. E realmente é essa a imagem que me vem muitas vezes, assim, é por pentelésimo que não vou ser constrangida a refazer aquilo, porque é realmente exigente. E Deus nos situa nessas provas para treinar nossa fé, nossa força, o discernimento que supracitáramos. Por isso que nós precisamos trabalhar, servir, amparar e não deixar o tempo em vão. Porque isso seria menoscabar o tempo. O nosso mentor nem sempre está de plantão do nosso lado. E aí entra essa questão de obsedar o tempo. Porque se eu quero usar o tempo para o impulso inferior, eu estou obsedando o tempo, eu estou menoscabando o tempo. E eu vou chorar isso lá na frente. Porque vai chegar uma hora que vai ser mostrado para mim o tanto de tempo que eu tive para fazer algo de útil e o tanto que eu chutei o balde. E o tempo bem vivido, ele é o Senhor da razão, esse tempo bem aproveitado. E aí nós conseguimos alegria em equilíbrio, senso de dever em paz interior. E assim, ontem no estudo, inclusive, nós comentáramos
a questão do interesse econômico que existe no orbe e que faz ganhar uma quantia em dinheiro que é assim monstruosa, tanto na questão de arma quanto tráfico de todo tipo, pornografia e inclusive quando nós consideramos a questão de vícios, aí entra as jogatinas, os acordos que são feitos em que, seja num cassino ou num tigrino, esses jogos e que levam as pessoas a muitas vezes suicidar por causa das dívidas que faz e a viciar em gastar o que não tem com algo que só alimenta a sombra. Isso tem a ver com realmente essa questão que começa por um conteúdo que eu assisto e que muitas vezes pode não ser a questão de uma pornografia per si, mas gravuras que eu me permito me demorar naquilo e que estão me incitando àquele comércio. Na época que eu estava no ensino fundamental, no fim do ensino fundamental, por volta ali da sexto, sétimo ano, eu estudava ali no Colégio São Domingos, que é um colégio particular aqui de Araxá. Depois eu fui para o Polivalente, que era uma escola pública, até por questão mesmo do valor que pagava, por dificuldade financeira. E isso, inclusive, havia acontecido lá conosco na época. E nós até mudáramos de casa onde era Namorada do Sol, fomos para Santo Antônio, uma casa menor. E na época eu passei a estudar no Polivalente, que era a escola pública, e saí da escola particular. Mas até o sétimo ano eu estava no São Domingos, que era a escola particular. E lá tinha uma moça que ela estudava conosco, que ela tinha assim uma pasta de gravuras de homem, assim, que às vezes mostrava-se o rosto e fazendo algum exercício. E ela fazia assim uma coleção mesmo dessas gravuras. E é uma forma de dependência que ela se permitia. Porque às vezes ali, uma figurinha que você fica colecionando de selos pode parecer algo assim que vai ajudar em alguma coisa, mas na verdade essa questão de começar a colecionar diz também de algum tipo de vício que interliga com o outro e leva às predisposições de conexão. Porque para tudo que nós fazemos, tem aqueles que vão se conectar conosco naquela faixa. Então, se nesse momento eu tenciono me autoexterminar, vão ter milhares de espíritos que vão conectar comigo e vão me levar a fazer isso, se eu permitir. Por outro lado, se eu tenciono levar um pão para alguém que está precisando, muitos espíritos de escola que se sintonizam comigo na faixa da benemerência, que eu desejo intentar, vão me insuflar ideias e auxílios para que aquilo aconteça. Então, tudo vai de acordo com aquilo que eu desejo. Quando a gente fala de vício, de ganho econômico, uma coisa interliga com a outra, porque nós estamos falando de uma mesma faixa de interesse, subalternidade, sombra. E acaba que são situações que se retroalimentam nas furnas
da nossa inferioridade e que vão levar a comoções morais no sentido de perder força moral. Enfraquece nossa vontade e nos leva a cair, a perder a nossa hora. De ser útil. Por isso que o chamado ele volta a nos conclamar perdão, esquecimento do mal, eliminação de qualquer resíduo para o coração estar limpo, para encher do testemunho de Jesus. E em sendo assim, se alguém me despreza graciosamente, que eu imponha e faça valer a minha amabilidade na direção do outro. E aí eu crio um ambiente necessário, indispensável, que vai neutralizar o fluido pernicioso, malévolo. E, em sendo assim, vai sendo possível que possamos avançar nessa proposta que é, na verdade, uma convocação para todos nós para aproveitarmos o nosso tempo e sermos úteis.